Olá, pessoal! Vamos estudar juntos a lição bíblica da ciência cristã? O tema desta semana é período de experiência após a morte. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você baixar essa lição e acompanhar esse estudo com a gente. Então, esse título é um pouco estranho, né? Período de experiência após a morte, mas indica essa ideia de que a morte não é o fim, né? O que nós erroneamente chamamos de morte não existe para Deus. Deus é a vida, né? E a nossa vida é eterna. Só passamos desse estágio de experiência para um próximo estágio de experiência e continuamos na vida. Então nada pode nos separar da vida que é Deus. E no próximo estágio de experiência, né, temos oportunidades de progresso, de continuar progredindo. Não vamos ficar estagnados com o progresso que a gente fez só nesse estágio de experiência. Vamos continuar progredindo, tendo novas experiências após o que erroneamente é chamado de morte, né? Que é simplesmente deixar esse corpo material para trás e continuar para num próximo estágio de experiência com uma nova forma de expressão, né? O próprio corpo, ele é um pensamento exteriorizado. Então, num próximo estágio de experiência, nós vamos ter um novo pensamento exteriorizado, né? Um novo corpo, vamos dizer assim, né? Uma nova maneira de nós nos expressarmos, né? Um novo instrumento ali de expressão. Então, não vamos ser só espíritozinhos vagando por aí, né? Então, a ciência cristã tem conceitos e revelações muito diferentes do que os conceitos tradicionais do que acontece depois da morte, né? E alguns desses conceitos vão estar apresentados nessa lição. Vamos aqui então para o textuário, em Apocalipse 21:4. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Então essa é a promessa do Apocalipse, que é, na verdade, a palavra em grego significa revelação. Essa revelação que Deus deu ao apóstolo João, né? Que a morte já não existirá, já não existe, nunca existiu, na verdade, né? E não haverá luto, nem pranto, nem dor. Isso, quando chegarmos a essa compreensão da realidade divina, vamos perceber que não há morte, né? Só há vida. E não há dor, né? Então eu vou falar isso em outros trechos da lição. Quem é que sente dor, né? Supostamente o corpo sente dor e o nosso pensamento sente dor, né? A dor, sentimos dor quando vemos alguma coisa ruim, quando acontece uma coisa ruim para nós, nós sentimos uma dor interna, né? Desapontamento, tristeza, isso tudo é uma outra forma de dor. E essa promessa de não haverá dor é muito bonita, né? Porque não adianta só viver, mas viver cheio de dor, né? Não é uma vida plena. A ciência cristã, a Bíblia nos prometem e nos entregam, né, justamente essa vida isenta de dor, né? Uma vida plena, livre de tristeza e de dor. E justamente o que sente dor é a mente mortal que sente dor, é a crença numa mente separada de Deus. Mesmo quando parece ser uma dor física, na verdade o corpo não tem sensação própria. Quem sente é a mente mortal. Essa suposta dor física ou uma dor psicológica. Quem está sentindo essa dor é a mente mortal. E quando abandonamos a mente mortal pela mente divina, aí é a receita para abandonar a dor, porque a mente divina, que é Deus, não sente dor. Então, quando nós compreendemos que a nossa mente verdadeira é a mente divina,
a gente não sente dor, né? E não, eu estou falando isso, não que eu tenha alcançado isso num estágio permanente. Várias vezes eu sinto dor, mas quando eu percebo quem está sentindo essa dor é a mente mortal, não sou eu, né? E como eu abandono essa dor? Abandonando a mente mortal, né? E assumindo a mente divina, que é Deus. Então vamos continuar, leitura alternada. Salmos 139, 8, né? Se subo aos céus, né? Está falando para Deus, se subo aos céus, lá estás, Deus está lá. Se faço a cama no mais profundo abismo, lá estás também. E esse mais profundo abismo pode significar, né, uma profunda depressão. Então, mesmo quando parece que estamos em depressão, Deus está conosco. Nada pode nos separar do amor de Deus. E pode até ser interpretado como uma crença em inferno, né? Esse mais profundo abismo seria o que talvez essa teologia tradicional chamaria de inferno. Mas para Deus não existe inferno, né? Mesmo quando parece que estamos no mais profundo abismo, Deus está conosco, nos tirando desse abismo, né? Nos trazendo de volta para cima, né? Para um pensamento mais elevado, para uma consciência mais elevada da realidade, né? Aqui em Isaías 44, todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Que também pode ser visto de uma maneira metafórica, né? Um vale seria um buraco, né? Todo buraco da nossa vida, todos os obstáculos que aparecem na nossa vida podem ser aterrados. Todos os montes nivelados, né? E a senhora Ed usa isso num trecho que fala: todo vale de pecado será aterrado e todo monte de egoísmo nivelado, né? O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. Em inglês, essa palavra, the crooked shall be made straight, né? O que é torto será retificado, será feito reto, né? E às vezes a palavra crooked em inglês também é usada para alguém que é desonesto, um malandro, né? É um cara crooked. E é interessante justamente esse pensamento desonesto, malandro, esse caráter desonesto vai ser retificado, vai ser corrigido por Deus, né? Isso é uma promessa muito importante, né? Porque a desonestidade, né, é uma grande, infelizmente no mundo material, um grande problema, né? Pessoas caindo em tentação de ser desonestas, achando que vão ganhar algo prejudicando o outro, né? É a serpente tentando essas pessoas, né? Eles vão prejudicar os outros e se prejudicar, porque tudo que eles estão ganhando, na verdade, eles estão perdendo, né? Estão perdendo o caráter. Ao perder o caráter, você perde tudo, você não ganha nada, né? Então, é muito importante essa promessa, né? Tudo que é desonesto vai ser retificado. Todas essas pessoas que aparentemente estão desviadas vão ser retificadas, vão ser trazidas para o caminho reto e estreito da verdade, né? Pelo amor divino, pela verdade divina, que corrige e governa o homem. Aqui na Isaías 25, 7, aqui uma promessa de que Deus destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. que é a coberta, esse véu? É a materialidade.
a materialidade encobre a realidade espiritual. Então a ciência cristã justamente arranca esse véu da materialidade, essa coberta que encobre as nações, para que a gente consiga enxergar a realidade espiritual, que é absolutamente harmoniosa e boa. É o que foi criado por Deus, é o reino de Deus. Tragará a morte para sempre. Então, essa vida que é Deus vai tragar a crença na morte, vai anular a crença na morte, na decadência. Então não é só a morte, é a crença na decadência até a morte, né? A crença de que a vida chega num ápice e daí em diante é só decadência até o final chamado morte. Isso é uma crença errônea, né? Que é corrigida pela ciência cristã. A vida é um eterno ápice, que nunca nem chega nem decai. Ele está sempre no pináculo, né? Nessa ponto mais alto que é a vida, que é Deus. Essa é a vida eterna que Deus nos dá. É uma vida eternamente no seu esplendor, no seu ápice, na sua plenitude. E essa vida traga a crença na morte e na decadência, para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo. Opróbrio tem inúmeros significados, né? Mas vergonha, tudo que é ruim, esse opróbrio do seu povo, né? Essa crença no mal, né? Tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos. Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos. Então aqui fala de esperar em Deus, aguardar em Deus. Essa ideia vai ser trazida de novo. Já nessa sessão 1, em Jó 6,11, fala disso. Por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Então aqui Jó está em depressão, triste, falando: para que eu vou prolongar minha vida se eu vou acabar na morte de qualquer jeito? Daí já o salmista, Salmo 39,7, já está com um pensamento mais elevado. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Eu espero em Deus. Então eu tenho por que esperar, porque Deus é infinito. Deus é o bem infinito. Então eu tenho sim essa esperança. Eu tenho muito o que esperar, porque eu espero em Deus, né? E Deus é a fonte infinita do bem. Já em Isaías 40:31, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A senhora Ed dá uma interpretação espiritual em um trecho que não está na lição, mas que eu lembrei agora, né? Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, que alcançam rapidamente o bem, mas mantêm sua posição, ou que o alcançam lentamente, mas não cedem ao desânimo. A maioria de nós está nessa segunda posição ali, alcança o bem lentamente, mas não cede ao desânimo. Eu experimento muito isso na minha carreira. Eu vou dando passos muito lentos de progresso na minha carreira, mas eu não
né? Tento não desanimar, né? Às vezes vocês me pegam um pouco desanimado aqui, né? Eu exponho esse desânimo às vezes, né, nos vídeos, mas sempre continuo, sempre venço o desânimo e continuo trabalhando, né? Então caminham e não se fatigam, que alcançam lentamente o bem, mas não cedem ao desânimo. Isso pode ser na sua carreira, pode ser numa cura, num progresso espiritual, né? Em qualquer forma de caminho que a gente gente pode caminhar e não se fatigar. Né? Por quê? Porque esperamos em Deus, né? E não nas circunstâncias. As circunstâncias nos decepcionam quase sempre, né? Agora Deus não, né? Deus não nos decepciona. A gente pode esperar no Senhor com confiança, porque de alguma forma o bem vai ficar evidente, né? Quando esperamos em Deus. Mesmo que não seja aquilo que a gente humanamente espera, né? Na 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4, né? Aqui Paulo está falando, né, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E daí a gente pode pegar, o que significa Cristo morreu pelos nossos pecados? Eu interpreto, Cristo morreu para nos salvar do pecado. E não só morreu, ele viveu para nos salvar do pecado. Toda a missão terrena de Jesus como Salvador é nos salvar do pecado, da doença e da morte, né? Nos salvar da crença num poder separado de Deus, numa vida separada de Deus, numa existência separada de Deus. Então ele viveu e morreu para nos salvar do pecado, né? Já outra possível interpretação, né, é que ele não morreu pelos pecados dele, mas pelos pecados dos outros, né? Quer dizer, foi os pecados dos outros que mataram Jesus, né? Mas ele se deixou passar por essa experiência para ressurgir, né? Para provar que a morte não é o fim, né? Para mostrar que o Cristo, a nossa identidade espiritual, ressurge, né? Nunca pode ser morto. Essa é o que ele provou, né? Então, os pecados dos outros causaram a morte de Jesus, mas a santidade dele causou a ressurreição, né? Essa união com o Pai, com a vida, né, foi demonstrada na forma de ressurreição, né? Em João 20, versículo 1, depois 11 ao 17, né, fala que justamente após o sepultamento de Jesus, né, no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sem noite escuro, e viu que a pedra estava revolvida, né? E daí, segundo o relato, não está aqui, ela voltou para os discípulos para avisar, depois voltou de novo para o sepulcro, né? E aqui, enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo. O que ela viu? Viu 2 anjos vestidos de branco, né? Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Eu acho bonita essa pergunta, eu nunca tinha reparado nela até essa semana. Por que choras? E os anjos são os pensamentos de Deus que vêm ao homem, intuições espirituais puras e perfeitas. Então, esse anjo pergunta para a gente, né, quando nós estamos tristes, por que choras?
Então, engraçado, a maioria dos anjos na Bíblia já começa com não temas, né? E aqui, nesse caso, começou, por que choras? Né, faz a gente fazendo pensar, né? Esse anjo vem para nós também, sempre quando estamos tristes. Né? Por que choras? Por que você está? E a resposta nossa poderia, olha, eu choro por quê? Porque eu estou acreditando no falso testemunho dos sentidos materiais. Por isso que eu estou chorando. Eu estou acreditando na dor, na doença, na falta, no pecado. Estou acreditando nas mentiras que os sentidos materiais me mostram. Por isso eu choro. E como eu faço para parar de chorar? Prestar atenção no que Deus me mostra. O que esses anjos estão tentando fazer, olha, eu estou aqui para te mostrar uma realidade espiritual, totalmente boa. Você não tem por que chorar, porque a realidade é totalmente harmoniosa e boa. Essa é a realidade que Deus criou. Né? Você para de olhar a matéria e começa a olhar Deus, o Espírito, você vai parar de chorar. Né? Você vai se alegrar com a realidade espiritual. Então, mulher, por que chora? Aí ela respondeu, porque tiraram o meu Senhor e não sei onde puseram. E tendo dito isso, voltou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Né? E daí essa ideia de não reconhecer o Cristo, né, vai aparecer de novo também no caminho de Emaús, na próxima história. Mas aqui também ela não reconheceu Jesus. E será que nós estamos reconhecendo Cristo quando Ele aparece para nós? Né? E aqui a gente pode, uma das definições de Cristo no Ciência e Saúde é a mensagem divina de Deus aos homens, a qual fala a consciência humana. Então, será que nós estamos reconhecendo essa mensagem que vem de Deus para nós, falando a nossa consciência? Será que estamos reconhecendo Cristo quando Ele fala conosco? E daí, Jesus fez a mesma pergunta que o anjo fez. Né? E você vê, as duas definições são parecidas. Anjo, pensamentos de Deus que vem ao homem. Cristo, a mensagem divina de Deus aos homens. Né? Então, nesse sentido, Cristo e os anjos são parecidos. Né? É que Cristo significa muito mais ainda. Né? Isso significa a nossa identidade espiritual, né? Nossa natureza divina. Então, o Cristo é muito mais do que só esses pensamentos de Deus que vêm ao homem. Mas, de qualquer forma, nesse momento aqui, né, a gente pode identificar. O Cristo falou a mesma coisa que os anjos falaram. Mulher, por que choras? E, de certa forma, olha, acorda, você está aí chorando à toa, porque você está acreditando no falso testemunho dos sentidos materiais. A quem procuras? E o Cristo pode estar falando para nós, quem você está procurando? O que você está procurando? Geralmente a gente pode responder, olha, eu estou procurando o bem, estou procurando a realidade. Aí você vai achar a realidade dentro de um túmulo? Ou você vai achar a realidade em Deus? Então, se eu quero achar a realidade, eu vou procurar dentro do túmulo da materialidade? Ou eu vou procurar no Espírito, que é Deus? Então, a quem procuras? O que você procura? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde puseste, tal. Disse-lhe Jesus, Maria. Então, o Cristo nos chama pelo nome. Então, o Cristo fala comigo, Flávio, acorda. O Cristo fala com você e vai te chamar pelo seu nome. Assim como Maria. Então, só isso já fez Maria despertar. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus. Então, a gente
às vezes não reconhece uma mensagem que vem de Deus a nós, né? Mas essa mensagem é insistente, nos desperta e a gente reconhece o Cristo. Que é uma mensagem que vem de Deus para mim, para me despertar para a realidade espiritual. Que não há morte, não há tristeza, não há dor. Então, Jesus, e daí Jesus recomendou-lhe, Jesus, não me detenhas. E é estranho essa fala, porque não parece que ela estava tentando detê-lo de qualquer forma, né? Mas não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e diz-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, o meu Deus e vosso Deus. Eu achei, quando eu lembrei isso, ainda não subi para meu Pai. Quem que falou isso? Eu acho que foi Jesus que falou isso. Porque o Cristo já tinha falado antes, eu e o Pai somos um. Não, então, subir para meu Pai, ainda não subir para meu Pai, quer dizer, ainda sou humano, ainda sou o Jesus humano que está falando aqui. Porque o Cristo sempre esteve com o Pai. Né? O Cristo e o Pai são um. Né? Então, é o Jesus que aqui está falando, o Jesus humano está falando, olha, ainda tenho para crescer, ainda não cresci totalmente, ainda tenho um pouco a crescer, né? Para realmente, ainda preciso subir para meu Pai em pensamento, né? Eu não estou me sentindo um com o Pai nesse momento, né? Pelo menos uma possível interpretação aqui que eu estou tirando, né? O humano, aqui Jesus humano falou isso. No livro Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, de Mary Baker Eddy, temos interpretações espirituais aqui. Na página 45, nosso mestre demonstrou plena e definitivamente a ciência divina, ou seja, o que Deus tem ciência, né, a realidade espiritual, em sua vitória sobre a morte e o túmulo. Realmente, ele demonstrou que a nossa identidade espiritual é imorredoura, né, é imortal. Né? O homem verdadeiro é imortal, porque é um com a vida, é inseparável da vida. Página 203, a morte não é um degrau pelo qual se chega à vida, à imortalidade e à felicidade suprema. Então, muitas pessoas acreditam que é só depois da morte que você vai alcançar a vida. E a ciência cristã está falando, não, olha, não é isso. Né? A morte não é um degrau pela qual se chega à vida. Nós já estamos na vida. E sempre estivemos na vida. Né? A gente chega à vida pela compreensão, pela elevação do pensamento e não por uma experiência humana chamada morte. Né? Na página 174, os passos com que o pensamento se eleva acima dos pontos de vista materiais são lentos, né? Caminham e não se fatigam. Então, se parece que é lento, justamente, não vamos desanimar. Os passos com que o nosso pensamento se eleva a um ponto de vista mais espiritual, né? Se eleva acima dos pontos de vista materiais, são lentos e pressagiam uma longa noite ao viajante. É esse viajante que vai da matéria para o espírito. Né? Mas os anjos de sua presença, as intuições espirituais que nos dizem quando vai alta a noite e vem chegando o dia, são os nossos guardiões nas trevas. Né? Que delícia ter esses guardiões nas trevas. Né? Na página 44, o recinto solitário do túmulo ofereceu a Jesus um refúgio contra seus inimigos, um lugar para resolver o grande problema do ser. Né? No original é problem of being, né? Que
A tradução seria problema do ser e não questão do existir. Né? E o que é na minha interpretação, né, eu já parei para pensar muito, o que significa o problema do ser? Por que a senhora Edith escreveu esse problema do ser? Para mim, eu interpreto como ser é um problema quando a gente se acredita separado do eu sou. Quando eu acho que eu sou longe de Deus, daí ser é um problema. Agora, resolver o problema do ser, é justamente compreender que eu sou um com Deus, um com o eu sou. Daí ser é um privilégio, não é um problema. Ser um com o Pai é uma bênção, não é um problema. Agora, achar que você é separado do eu sou, separado do Pai, isso é um problema. Né? E é esse problema que Jesus resolveu aqui no túmulo. Né? Ele compreendeu plenamente que era um com a vida, inseparável da vida. Que o ser dele e o ser de Deus são um. Né? Isso ele resolveu o grande problema do ser. Né? E aqui o recinto solitário do túmulo ofereceu a Jesus um refúgio. Né? E aqui eu já vi um artigo uma vez que justamente falava de solidão, né, de relacionamentos, de se sentir sozinho, sem um companheiro. Né? E ela notou, a articulista falou, olha, nesse trecho ela mostra esse ponto positivo da solidão. Né? Como essa solidão foi boa para Jesus nesse momento, ele está sozinho com o Pai. Né? A solidão também pode ser boa para nós, né, que é essa oportunidade de a gente estar sozinho com o Pai, né, e escutá-lo sem distração, né, só nós e o Pai, né, esse tipo de solidão é positiva, né, é justamente estar nesse esconderijo do Altíssimo. Né. Página 46. O estado físico inalterado de Jesus, depois do que parecer a morte, foi seguido pela sua elevação acima de todas as condições materiais. E essa elevação explicou sua ascensão e revelou incontestavelmente um período de experiência e de progresso para além do túmulo. Então, todos nós temos um período de experiência e de progresso para além do túmulo. Né? A vida continua, as experiências continuam. Né? Depois do que se acredita erroneamente ser a morte. Né? Depois que deixamos esse estágio de experiência humana, no próximo estágio vamos ter novas experiências, novos progressos. Né? Vamos continuar progredindo. E aqui eu grifei aqui o Cristo, né, seguido pela elevação acima das condições, de todas as condições materiais. E o Cristo sempre esteve acima de todas as condições materiais. Né? É o Jesus humano que estava sujeito às condições materiais. O Cristo sempre esteve, sempre vai estar acima de todas as condições materiais. Né? O Cristo está no seio do Pai. É um com o Pai. E podemos assumir isso para nós. Né? O Cristo em mim sempre esteve, sempre vai estar acima de todas as condições materiais. E eu estava lendo, né, nesse fim de semana passado, né, o capítulo Reconciliação e Eucaristia. É o capítulo onde está esse trecho que acabamos de ler. Né? E na página 49, ou seja, só 3 páginas depois disso aqui, a senhora Edith fala uma frase razoavelmente parecida, né, que fala que Jesus provou que o Cristo está acima do alcance da ira humana. E quando eu li isso, nossa, me bateu tão forte, mas tão forte. O Cristo está acima do alcance da ira humana. Por quê? Porque eu substituí ira por outros problemas. Né? Então,
o que ali estava me afligindo naquele momento que eu estava lendo era a minha carreira humana, né? Que parece que eu estava sempre sendo vítima da incompetência humana, do egoísmo humano, da desonestidade humana, né? Do desdém humano. Então, ali nesse momento, me sentindo vítima, né, de todos esses defeitos humanos, eu li esse trecho: o Cristo está acima do alcance da desonestidade humana. O Cristo em mim está acima do alcance da incompetência humana, da desonestidade humana, do desdém, né, do egoísmo humano. Isso, assim, foi muito bom, né? Reconhecer que o Cristo em mim está acima do alcance de qualquer defeito humano, né? De qualquer erro humano. Né? Então, é muito comum, né, na nossa experiência humana, achar que somos vítimas dos erros dos outros. Né? E aqui esse trecho na página 49 fala: o Cristo está acima do alcance. E aí eu continuei orando. O Cristo em mim está acima do alcance das crenças humanas, dos medos humanos, que são os causadores da doença. Né? A crença e o medo é que causam. Então, o Cristo em mim está acima do alcance da crença e dos medos. Está acima do alcance dos pecados humanos. Né? Está acima do alcance, né, da crença em decadência e morte. Então, é muito bonito esse trecho, e é parecido com esse que está, né, está acima de todas as condições materiais. Na página 31, lemos: é o Cristo vivo. Quando eu li isso hoje, eu pensei nas igrejas católicas que tem ali geralmente uma representação de Jesus morto na cruz. Né? Aí eles estão exaltando o Cristo morto, ou Jesus morto, né? Na verdade, Cristo é imortal. E aqui a ciência cristã exalta o Cristo vivo. Né? É o Cristo vivo, a verdade posta em prática, que faz de Jesus a ressurreição e a vida para todos os que o seguem em seus atos. Na página 430, quando o homem abandonar sua crença na morte, progredirá mais rapidamente em direção a Deus, a vida e o amor. Então aqui a ciência está nos convidando a abandonar a crença na morte. Né? E assim a gente vai progredir mais rapidamente em direção à vida. A crença na enfermidade e na morte, tão certamente como a crença no pecado, tende a excluir o senso verdadeiro da vida e da saúde. Quando é que a humanidade despertará para esse grande fato na ciência? Agora, vamos despertar agora para esse grande fato na ciência. Na seção 2, na 1 Coríntios 15, 20, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. E aqui foi Jesus que ressuscitou dentre os mortos, né? O Cristo nunca morreu. Na Bíblia, Paulo não faz essa distinção como a ciência cristã faz. Né? Jesus é humano, Cristo é a natureza divina. Né? Então, a identidade espiritual. Paulo, nas suas epístolas, usa Cristo e Jesus como sinônimos. Né? Não tem essa... Ele ainda não teve esse reconhecimento, né? Pelo menos distinguir claramente a diferença entre o Cristo e Jesus. Né? Como depois foi feito na ciência cristã. Por isso que a ciência cristã foi um passo, né, de progresso, né, para se compreender melhor tudo que está na Bíblia. Né? E um desses passos foi a distinção entre o Cristo e Jesus. Essa revelação divina que a senhora Ed teve,
que nos ajuda a compreender melhor a Bíblia, né? E aqui, sendo as primícias dos que dormem, né? Aqui eu pensei, ou seja, ele veio mostrar que a ressurreição é possível para todos, né? Se ele ressuscitou, todos nós podemos ressuscitar. Isso tanto num sentido literal, né? Se morrermos fisicamente, mas também isso para mim se refere muito à morte moral, né? Quando a pessoa, né, eu lembrei de um trecho no Ciência e Saúde, em que fala assim, o chamado pecador é um suicida. O pecado mata o pecador e continuará a matá-lo enquanto ele pecar. Então a senhora Ed disse isso. Então, ali a morte é uma morte moral, né? Não é uma morte física. Tem muitos pecadores aí vivos fisicamente, mas mortos moralmente. Ou né, sem a honestidade, sem a integridade, sem as qualidades divinas ali que um filho de Deus demonstra, né? Ele meio que matou essas qualidades divinas para abraçar essa falsa identidade de um pecador, né? E daí ele precisa ressurgir, ter essa ressurreição, né? Matar esse homem pecador e reassumir sua identidade espiritual como filho de Deus. Né? Isso é uma ressurreição, né, moral, né? Então, por isso que o Cristo, essas primícias dos que dormem, os que dormem em outros tipos de sonho também, não só o sonho da morte, né? É o sonho do pecado, é o sonho da doença, né? Lembra que a doença é um sonho do qual o paciente precisa ser despertado. Então, esse Cristo, né, ressuscitou, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, se ele despertou do sonho da morte, nós também podemos despertar do sonho da morte, do sonho do pecado, do sonho da doença, né? Em Lucas 24, 10 em diante, né? Aqui fala justamente, né, que a Maria Madalena, a Joana, tal, foram lá e falaram com os apóstolos, olha, Jesus ressuscitou. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Então aqui nesse relato, aqui a gente tem 4 relatos diferentes, né, desses acontecimentos e há umas certas divergências, né? No João falou só que a Maria foi lá, né? Aqui fala que a Maria, João, outras pessoas viram que, né, o sepulcro estava vazio e depois foram contar para os discípulos. Mas eu achei interessante que aqui, tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nela. E muitas vezes, né, quando nós falamos da ciência cristã para alguém, né, eu nunca esqueço uma vez que eu estava numa mesa de bar ali com umas pessoas, eu só conhecia uma delas, né, eu encontrei com uma conhecida minha na Avenida Paulista e ela estava com umas amigas e todas elas foram para um bar, eu fui junto, sentei com elas para conversar, comer e ele surgiu o tema da ciência cristã. Eu falei que eu estudava ciência cristã, né, e que era um método espiritual de cura, né, que eu nunca precisei tomar remédios na minha vida ou usar a medicina material, porque eu sempre usufruí dessa medicina espiritual da ciência cristã. Uma dessas moças, sim, ela teve essa mesma reação. Para ela, tais palavras pareciam como um delírio e não acreditou em mim. Ela me viu como um ignorante, né? Como uma pessoa que é um carola, uma pessoa que, para ela, a materialidade era conhecimento, espiritualidade era ignorância, né? E para muitas pessoas acreditam nisso, né? Para muitas pessoas, você falar na cura espiritual, ela acha que nós é que somos ignorantes, enquanto, na verdade, elas que ignoram a espiritualidade, né? As
espiritualidade é um meio legítimo, né, de prevenção e de cura das doenças, né? E se a pessoa não conhece e não quer conhecer, né, é uma pena para ela, né, porque elas teriam um recurso a mais a ajudá-la a manter, né, a prevenir e manter a sua saúde, né, prevenir-se de doenças e manter a saúde. Então, quer ver que você vê que tudo isso que acontecia na Bíblia acontece de outras formas parecidas hoje, né? Mas o que aconteceu? Vamos continuar aqui. Aqui fala do caminho de Emaús, né? Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, iam conversando. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. E daí a pergunta de novo, será que os meus olhos estão impedidos de reconhecer o Cristo no outro? Então, sempre que eu estou criticando, falando mal dos outros, com raiva dos outros, está acontecendo isso, os meus olhos estão como que impedidos de reconhecer o Cristo no outro. Eu estou vendo um mortal pecador em vez de enxergar o que Deus criou. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Isso acontece também, às vezes os nossos olhos estão impedidos de reconhecer o Cristo em nós mesmos. Nós nos enxergamos como um mortal, velho, decadente, pecador, desastrado, incompetente ou, né, qualquer defeito que a gente venha a se acreditar que faz parte de nós. Então a pergunta é, será que os meus olhos estão impedidos de enxergar o Cristo em mim? Enxergar o que Deus enxerga em mim. Deus só vê seu Filho perfeito, a sua imagem e semelhança. Então nós podemos enxergar o que Deus enxerga em nós e no outro. E daí Jesus ali, começando por Moisés, né, e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava nas Escrituras. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. Então, vamos orar para que os nossos olhos se abram e a gente reconheça o Cristo em nós e no outro. E quando eu li isso hoje de manhã, eu pensei, né, naquela história de Eliseu, né, quando estava ele e o servo dele cercados pelo exército da Síria, né, e o servo estava desesperado, ele orou, né, Pai, peço que abra os seus olhos para que veja. E Deus abriu os olhos, né, do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Ele viu a realidade espiritual, que a proteção divina é intransponível. Mais são os que estão conosco dos que estão com eles, ou seja, mais os que estão com a verdade, né, do que estão com o erro. Então, também, a gente pode, né, me ocorreu aqui, né, quando eu estou, o que aconteceu muito na minha carreira de escritor é que as pessoas não enxergavam o Cristo em mim, né, não enxergavam o meu talento e não me deram oportunidades. Então, editores, agentes literários, pessoas com quem entrei em contato, para mostrar meu talento, não enxergaram o Cristo em mim, né? E me rejeitaram. E me ocorreu hoje que eu poderia orar, né? Como Eliseu orou, né? Deus, peço que, né, abras os olhos para que eles enxerguem o Cristo em mim. E me deem uma oportunidade. Isso pode servir para os nossos clientes, quem trabalha, né?
um dos problemas que eu também tenho, né, como escritor é poucas vendas. Pouquíssimas pessoas compram os meus livros. Nunca me ocorreu, mas agora está me ocorrendo de orar, né? Orar pelos meus clientes, pelos meus potenciais clientes, né? Senhor, peço que, né, eles abram os olhos para que vejam o valor dos meus livros, do meu trabalho, né? Enxerguem essa possibilidade de dar de presente para uma criança um livro meu, né? E como seria uma bênção para essa criança receber esse presente. Então, a gente pode orar, né, talvez dessa forma para os nossos clientes que não estão enxergando o valor do nosso trabalho, né? Estão cegos para a riqueza que estamos produzindo, né? A mesma forma, quem não enxerga o valor da ciência cristã, né? Então podemos orar por eles, né? Senhor, peço que lhes abras os olhos para que enxerguem a riqueza da ciência cristã, estudem a ciência cristã e usufruam dessas bênçãos infinitas que vêm com o estudo da ciência cristã. Olha quanta oportunidade, né, com essa ideia, né, de orar para que eles abram os olhos, né, e enxerguem oportunidades, enxerguem o bem, enxerguem o Cristo. E sobre esse desapareceu da presença deles, né? Ontem foi comentado isso. Eu lembrei de outra ocasião em que isso aconteceu, não foi com Jesus, foi com... Quer dizer, Jesus também já demonstrou isso uma vez, que estava a multidão querendo matá-lo, né, jogá-lo do precipício lá em Nazaré, e ele passou por entre eles, né, de certa forma, como se ele desaparecesse, mas não. E também tem um outro trecho que fala que quando os discípulos receberam Jesus no barco, quando ele andou sobre as águas, né, na tradução em inglês diz que assim que eles aceitaram Jesus, imediatamente eles já estavam no lugar onde eles deveriam ir, né? Eles estavam cruzando o Mar da Galileia. E daí também me dá essa interpretação de que quando a gente recebe o Cristo na nossa consciência, assim como os discípulos receberam o Cristo no barco, nós imediatamente estamos num lugar mental em que deveríamos estar, né? Porque o Cristo nos transporta imediatamente para o lugar mental ideal, né? No lugar onde a gente enxerga a realidade espiritual, né? E da mesma forma o apóstolo Filipe, né? Em Atos a gente lê que ele foi lá para o deserto, né, de Gaza, e passou o eunuco, né, e ele correu atrás e entrou na carroça e converteu o eunuco. E depois que ele batizou o eunuco, ele desapareceu. E veio achar-se em Azoto, ou seja, ele estava ali em Gaza e de repente ele se viu em outro lugar. E não era Jesus, era um apóstolo, né? Que nem era um dos 12 apóstolos, né? Segundo, se não me engano, esse Filipe foi um que entrou depois, ali depois da ressurreição de Jesus. Mas que tinha um Filipe também que era um dos 12 apóstolos. Mas, se não me engano, esse Filipe que converteu o eunuco era um outro Filipe, né? Não era um dos 12 apóstolos. De qualquer forma, ele também experimentou essa teleportação, né? Difícil de acreditar para a gente? Claro que é difícil. Eu nunca fui teleportado, né? Dá um maior trabalho de um lugar para o outro, né? Adoraria poder fazer assim e já está em outro lugar, mas a gente ainda não demonstrou isso. Mas, de qualquer forma,
na Bíblia relata que isso aconteceu não só com Jesus, né? Desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Realmente, quando a gente é tocado por uma palavra, né, quando lemos algo que nos toca, nos arde o coração, né, nesse sentido positivo, né? A gente sente esse calor, essa alegria, é uma das maneiras de descrever esse toque, né, do Cristo, né? E pode acontecer de diversas maneiras. E, infelizmente, acontece comigo muito comumente, como eu falei quando eu estava lendo aquele trecho, né, na página 49, aquilo me tocou de uma maneira absurda, né, maravilhosa. É muito mais que arder o coração, é como se eu subisse para o céu num foguete, né? Então a gente descreve de diversas maneiras essa elevação espiritual que vem quando com as Escrituras e com ciência e saúde, né, com a ciência cristã. Aqui na página 34, antes disso eu queria lembrar de um trecho, né? A gente estava falando sobre teleportação, né? E tem um trecho na página 89 ou 90, se não me engano, né? Que a senhora Ed fala, né? Quando a gente parar de acreditar na substância da matéria, né, a gente vai conseguir, com a mesma velocidade que a gente pensa em algo, a gente vai poder demonstrar esse algo, né? Eu lembro que o meu professor de ciência cristã citava muito esse trecho, apesar de não estar no capítulo recapitulação, né, na classe primária, focada no capítulo recapitulação, mas o professor também citava muitos outros trechos, né, de ciência e saúde da Bíblia. E um desses que ele citou várias vezes durante a classe era esse, né, se não me engano, na página 89. Quando, ou 90, quando vencemos a crença em substância da matéria, a gente vai poder, assim como a gente pensa, eu posso pensar, estou em Paris, nessa mesma velocidade eu posso estar em Paris, né? Porque isso aqui é só pensamento, né, exteriorizado. Então, se o meu pensamento pode estar em Paris num piscar de olhos, por que o meu corpo, que é o meu pensamento exteriorizado, não pode estar lá, né? Então, é possível, mas a gente precisa demonstrar. Quando, a gente vai demonstrar isso quando a gente parar de acreditar na substância da matéria, né? E reconhecer que só o Espírito é substância. Né? E Jesus reconhecia, só o Espírito é substância. Então, ele também passou pela parede, né? Quando ele foi falar com os discípulos aqui, depois de estar ressuscitado, as portas estavam fechadas de onde eles estavam. E Jesus, né, apareceu ali para eles, ou seja, ele estava se enxergando como 100% espiritual, né? Ali nesse momento, ele estava demonstrando essa absoluta espiritualidade, ou substancialidade do Espírito, né? Aqui no Ciência e Saúde, página 34. Por tudo que os discípulos vivenciaram, tornaram-se mais espirituais e compreenderam melhor o que o Mestre havia ensinado. A ressurreição dele foi também a ressurreição deles. Ajudou-os a elevarem-se a si mesmos e aos outros da lerdeza espiritual e da crença cega em Deus até a percepção das possibilidades infinitas. É isso. Nós percebemos as possibilidades infinitas, né? Como essa possibilidade da teleportação, né? A possibilidade de cura instantânea, a possibilidade de ter uma vida completamente isenta de sofrimento e de dor, mas são essas possibilidades infinitas, né?
Na página 325, em Colossenses, Paulo escreve: quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Quando o ser espiritual é compreendido em toda a sua perfeição, continuidade e poder, então o homem é visto na imagem de Deus. Aqui, é visto na imagem de Deus, né? Contrapõe aos olhos dos discípulos que estavam como impedidos de enxergar. E aqui fala, o homem é visto, né? Aqui na imagem de Deus. Então, nós nos enxergamos a imagem de Deus, os outros nos enxergam a imagem de Deus. E nós enxergamos os outros a imagem de Deus também, né? O significado absoluto das palavras apostólicas é este: então o homem é visto na semelhança de Deus, perfeito como Pai, indestrutível na vida, oculto juntamente com Cristo em Deus, com a verdade no amor divino, onde o senso humano não vê o homem. Então o senso humano não conseguia enxergar o Cristo, mas o senso espiritual enxerga o Cristo. O senso espiritual enxerga que nós somos um com o Pai, né? Ocultos juntamente com Cristo em Deus, né? Com a verdade no amor divino. Na página 42, a crença universal na morte não traz proveito algum. Então, acreditar na morte não traz proveito. Então, vamos parar de acreditar na morte. Não pode tornar evidentes nem a vida, nem a verdade. Será finalmente constatado que a morte é um sonho. Assim como a doença é um sonho, a morte é um sonho mortal que vem nas trevas e desaparece com a luz divina. E na página 218, quando despertarmos para a verdade do ser, né? Verdade do ser, princípio perfeito, ideia perfeita, Deus perfeito, homem perfeito, né? Quando despertarmos para a verdade do ser, toda doença, dor, fraqueza, cansaço, pesar, pecado e morte serão desconhecidos, e o sonho mortal cessará para sempre. Aqui esse trecho, ela está, nessa página 217 e 218, ela fala muito de vencer o cansaço, né? E logo antes desse trecho aqui, ela cita aquele Isaías 40, né? Os que esperam no Senhor correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E ela diz que esse trecho pode e deve ser usado literalmente nos momentos de fadiga. Então, quando a gente está se sentindo cansado, vamos lembrar disso. Já várias vezes eu lembrei e me senti melhor, né? Os que esperam no Senhor correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, né? E na página 224 lemos: deveria haver progresso sem dor, acompanhado de vida e paz, em vez de desarmonia e morte. Então, realmente, às vezes, deveria haver progresso sem dor, mas por que às vezes o progresso é com dor? Né? Vale a gente pensar. E lembrando que é melhor ter progresso com dor do que estar estagnado ou ter retrocesso, né? Progresso é sempre bom, com dor ou sem dor é bom, mas é melhor que seja sem dor. Como fazer sem dor? Para mim, acho que seria o desapegar ao ego, né? Desapegar de tudo o que é contra o nosso progresso, né? Desapegar-se do amor à materialidade, né? Do apego à materialidade, que isso às vezes é difícil a gente desapegar da materialidade, né? Desapegar do ego, dessa crença num eu separado de Deus. Então, quanto mais apegado ao ego, mais dor a gente sente para desapegar, né? Talvez seja uma resposta curta para isso, né? Mas quanto menos apego à materialidade e ao ego, mais nosso progresso é sem dor. Mas, justamente, cada um de nós vai demonstrar isso de uma maneira única, né? A esperança é que seja progresso e que seja sem dor, mas se for com dor, tudo bem, né? Também vamos
aos poucos a gente vai vencendo a crença nessa mente mortal que sente dor, né? Que só a mente mortal sente dor, a mente divina não sente. Quanto mais a gente se apega à mente divina, menos dor a gente sente. Quando mais a gente pensa o que Deus pensa, só vê o que Deus vê, só, né, assume que a mente divina é a nossa única mente, a gente vai abandonar a dor, né, porque só a mente mortal sente dor. E em Gálatas 6, versículos 7 e 8, né? Aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E aqui esse trecho está entrando num contexto dessa parábola que aparece agora em Lucas 16, versículos 19 ao 26. Tem aqui uma parábola que eu pessoalmente não gosto dessa parábola porque eu acho que ela foi muito mal interpretada na história da humanidade. E ela é justamente um prato cheio para as pessoas acreditarem no erro, né? Se elas acreditam que essa parábola é a realidade e não uma parábola, elas já acreditam justamente nas crenças coletivas, né, de que quando a gente morre, ou a gente vai para o céu, ou vai para o inferno, e não sei o quê, né? E eu acredito que essa crença vem dessa parábola mal interpretada, né? Interpretada como se isso aqui fosse a realidade, né? Então vamos lá. Havia um homem rico que se vestia de púrpura, tal, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele homem rico e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe de água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Você vê que se você acredita literalmente, isso aqui é exatamente, né, as crenças tradicionais, né, em relação ao que acontece depois da morte, né? E disse Abraão: filho, lembra-te de que recebeste teus bens na tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, e nem os de lá passar para nós. Então, aqui a parábola continua, né? Esse rico pede para Abraão: por favor, então, manda o Lázaro falar com os meus parentes, né? Para que o fim deles não seja igual ao meu. E daí o Abraão fala: mas os seus parentes têm a Bíblia, eles têm a lei e os profetas, né? É só seguir os ensinamentos da Bíblia que você não vai para o inferno. E daí ele fala para Abraão: não, mas se você mandar uma pessoa dos mortos falar com ele, eles vão acreditar. E daí o Abraão fala: olha, mas se eles não acreditam na Bíblia, eles não vão acreditar nem que alguém venha dos mortos falar com ele, né? E também aí Jesus está falando: olha, né, todos os ensinamentos já estão postos na Bíblia. Não precisa vir alguém dos mortos para tentar ensinar nada, já está tudo ensinado, né? É só prestar atenção e seguir os ensinamentos da Bíblia. Então, o final da parábola meio que fala sobre isso. Agora, esse miolo aqui da parábola, a gente pode interpretar espiritualmente, né? Primeiro, aqui são dois estados mentais, né?
Então, o céu e o inferno são dois estados mentais, não é o que acontece depois da morte, né? Então, eu posso estar no inferno e eu posso estar no céu, dependendo do meu estado mental. Se eu sou só focado no erro, nas coisas ruins, nos pensamentos que não vêm de Deus, na dor, eu estou no inferno. Eu já estou no inferno, eu não preciso morrer para ir para o inferno. E assim como se eu estou com o meu pensamento totalmente focado em Deus, na vida, na verdade, no amor, na saúde, no suprimento que vem de Deus, no bem que vem de Deus, eu já estou no céu. Eu não preciso morrer para isso, né? É o que a ciência cristã ensina. Céu e inferno são dois estados de consciência, né? E são distantes um do outro mentalmente, mas você pode, sim, passar de um para o outro, né? É só mudar o seu jeito de pensar, né? E é muito comum a gente ir do inferno para o céu assim que a gente se volta para Deus, abandona as crenças errôneas, aceita a verdade espiritual, pronto, eu fui do inferno para o céu num instante, né? Então é uma parábola aqui que tem algo aí nos ensinar. O que a gente pode aprender com essa parábola? O que Jesus queria ensinar? Uma delas é que o amor à matéria, às riquezas materiais, justamente algo, é semear para a carne, né, de certa forma. A gente vai colher corrupção, né? Primeiro porque essas coisas materiais não são o bem mais elevado, né? É um bem material, um bem que se esvai, que não satisfaz plenamente, né? É como se vê pessoas que são muito ricas, não são mais satisfeitas do que as pessoas menos ricas, né? Porque riqueza não satisfaz, né? Então, você sempre quer mais, né? A matéria nunca satisfaz plenamente, é só o espírito que satisfaz plenamente, né? Então, isso, uma das coisas que está ensinando, o desprezo aos pobres, né? Então, você está ali na sua riqueza, não tendo compaixão pela pobreza, pelos pobres, é um estado mental aqui que está sendo condenado por Jesus, né? E também, né, esse mendigo faz parecer que ele é um coitadinho, mas ele também não estava com o estado mental correto. Porque em vez de ir trabalhar, de ir tentar achar suprimento, ele estava ali à porta do rico, invejando esse rico, desejando comer as migalhas do rico. Se ele tivesse na rua, trabalhando, buscando trabalho, era um estado mental que poderia elevá-lo, né? Sair da pobreza, enquanto ele estava ali, coitadinho de mim, olha esse cara que tem tudo, eu queria tanto. Então estado mental de autodepreciação e de inveja, que também não está correto, né? Então, não sei, são duas coisas que... Aqui depois em Filipenses 2,12 fala, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Para mim significa temor é reverência a Deus, tremor para mim é atitude, né? Não adianta só estudar a ciência cristã, orar, precisa praticar, pôr em prática. Para mim isso é um significado de temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então, quem efetua é Deus, né? Nós somos uma transparência para deixar Deus agir por nosso intermédio, né? Quanto mais tiramos o nosso ego do caminho e deixamos Deus agir, melhor, né? É isso que a senhora Ed fazia, né? Ela uma vez falou, né? Alguém acho que mencionou alguma coisa do sucesso dela, tal. E ela falou, olha, a única coisa que eu faço é sair do caminho de Deus. Não vou entrar no... Deixa Deus agir, eu saio do caminho e deixo Deus agir. Então, na página 291, no Ciência e Saúde, a gente vai ver vários trechos que estão contrapondo a teologia tradicional,
né, de que a gente morre, vai para o céu, é julgado, tal. Né? Então aqui, vamos lá. A salvação universal assenta em morrer? Não, assenta no progresso e no aprendizado. E sem eles não pode ser conseguida. Então a gente não vai... Como aqui essa ideia de que o pobre, o Lázaro, morreu e já estava salvo, não é isso que a ciência cristã ensina, né? A salvação universal não assenta na morte, assenta no progresso e no aprendizado, tanto antes como depois da morte, né? Sem eles não pode ser conseguida. Assim como o homem mortal estiver na hora da morte, assim estará depois da morte. Então, se ele está com pensamento de pobreza, de inveja, de coitadinho de mim, quando ele morre, ele vai continuar com esse pensamento, ele não vai, de repente, ser transformado, né? Ele vai ter que progredir no próximo estágio de experiência. Assim como aquele que morre achando que a riqueza material é tudo, ele vai ter que aprender a procurar a riqueza espiritual, né? No próximo estágio. Então, assim como o homem mortal estiver na hora da morte, assim estará ele depois da morte, até que o aprendizado e o crescimento efetuem a mudança necessária. Nenhum juízo final aguarda os mortais. Aqui essa parábola não menciona especificamente um juízo, mas está implícito ali, né? Um foi para o céu, outro foi para o inferno, ali não fala, mas, né, está implícito um julgamento, né? Um julgamento final. E aqui, então, nenhum juízo final aguarda os mortais, pois o dia em que a sabedoria profere o julgamento vem a toda hora e continuamente. Isto é, o julgamento pelo qual o homem mortal é despojado de todo o erro material. Então, é nós que julgamos nosso pensamento. Não, esse pensamento vem de Deus? Não. Então, tchau. Esse pensamento veio de Deus? Sim, então eu vou acolher. Então, esse julgamento a gente faz o tempo todo. O julgamento pelo qual o homem mortal é despojado de todo o erro material. Na página, então, não é Deus que está nos julgando. Deus só ama, né? Nós é que estamos julgar e todas as coisas e retende o que é bom. Na página 8, se nos desviamos dos pobres, como esse rico fez, não estamos preparados para receber a recompensa daquele que abençoa os pobres. Então, é justamente essa compaixão, esse amor a todos, nos traz recompensa, né? Fazer o bem já é uma recompensa. Amar o próximo como a si mesmo já é uma recompensa. Ser egoísta, só pensar em si mesmo, é uma punição em si, né? Na página 22, despertando para a exigência do Cristo, os mortais passam por sofrimento, como o rico aqui passou por sofrimento, não porque morreu, mas porque despertou ante a exigência do Cristo, né? Então, despertando para a exigência do Cristo, os mortais passam por sofrimento. Isso os obriga, como homens que se estão afogando, a fazer esforços vigorosos para salvar-se. E pelo amor precioso de Cristo, esses esforços são coroados de êxito. Então, aqui está espelhando um pouco o estado mental, né, do homem rico aqui. Ele está fazendo esforços vigorosos na parábola para salvar-se ou para salvar os parentes dele, né? Então, vamos nos despertar para a exigência do Cristo, de amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a exigência do Cristo, né? Desenvolver a vossa salvação. Em inglês, work out your own salvation. É a exigência da vida e do amor, pois para esse fim Deus opera convosco. Então a palavra work, que é trabalho, ou operar,
né? Aparece 2 vezes na frase. Então, work out your own salvation, trabalhe pela sua salvação, e para esse fim Deus trabalha convosco. Né? Aqui também opera, é work em inglês. Então, por isso a palavra work aparece 2 vezes, é interessante. Né? Trabalhar pela própria salvação, porque Deus está trabalhando com você, Deus está te ajudando. Né? O amor não tem pressa de nos livrar da tentação, pois a intenção do amor é que sejamos postos à prova e purificados. Esse trecho também é complicado, né? Por quê? Porque ele aparentemente está falando de um Deus que não é o Deus da ciência cristã. Primeiro, né, Deus é amor. Por acaso o amor está olhando lá de cima, falando, olha o meu filho ali sendo tentado. Ah, espera, eu vou demorar para ajudar ele, deixa eu provar para ver se ele vai cair em tentação ou não. Né? Não, o amor divino não está enxergando um mortal caindo ou não caindo em tentação. Né? Então, aqui é um ponto de vista humano que para mim está sendo representado aqui. Né? O amor não tem pressa, o amor não conhece nem tempo. O amor só vive na eternidade. Então o amor não vai falar, olha, deixa eu esperar mais um pouquinho, deixa eu ver ele ali na tentação, vamos ver como ele se sai. Né? E deixa eu pôr à prova ali o meu filho. Não, isso é um conceito tradicional, humano, humanizado de Deus. Né? A senhora Ed escreveu isso aqui, eu acredito que a gente parece para nós que isso está acontecendo. Né? Então, às vezes, a gente demora para se livrar de uma tentação, para vencer um pecado. E às vezes, para a gente, parece que o amor está meio que deixando a gente se virar sozinho um pouquinho. Né? E não, é uma sensação errônea. Né? O amor está sempre nos dando forças para vencer a tentação. Né? Não está ali dando um tempinho para ver se a gente vence sozinho. Né? Não. Né? O amor não só tem pressa, como é imediato em nos ajudar, né? A nos livrar da tentação. Porque Deus é o amor. Né? Então, quem está ali é o humano precisando da ajuda do divino. Né? E essa ajuda é imediata. Deus é socorro bem presente nas tribulações. Ele não espera para nos ajudar. Né? Então, é interessante, mas claro que aqui fala o amor, a intenção do amor é que sejamos postos à prova e purificados. Também o Filho, o Cristo em nós, ou seja, a nossa identidade espiritual, não precisa ser posta à prova, né? Nem purificada, já somos absolutamente puros. Então aqui está falando do humano. Né? O humano é que precisa ser posto à prova e purificado para reconhecer o divino, para justamente isso. O humano é o estágio de transição. Né? A senhora Ed, na página 115, ela mostra esses 3 estágios, né? O mortal, o humano, o divino. Então, vários trechos da ciência de saúde, às vezes estão falando nesse segundo estágio, no humano, e às vezes estão falando no divino, no absoluto. Esse trecho é humano, é no humano que ela está falando esse trecho, né? Não é no absoluto, né? Porque o homem, a imagem e semelhança de Deus, não precisa ser posto à prova nem purificado, ele já é puro. Né? Então, o humano, quem está ali no segundo estágio, precisa crescer para o terceiro estágio, que é o estágio da verdade absoluta. Né? E daí ele é posto à prova pelas circunstâncias e não por Deus. Né? As circunstâncias que nos põem à prova e Deus nos dá a força para vencer os desafios. Né? Nossa libertação final do erro, graças à qual nos regozijamos na imortalidade e na liberdade sem limites. Olha que bonito isso. E em um senso isento de pecado, isento de sofrimento, isento de dor. Né?
não se alcança por veredas floridas, nem atrelando nossa fé sem obras ao esforço vicário de outrem. Vamos aqui para a seção 4. Em Romanos 8, 6, o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Em inglês, é muito mais bonito esse trecho, né? E tem muito mais a ver com a ciência cristã. Fala assim, to be carnally minded is death, to be spiritually minded is life and peace. Então a ter uma mentalidade carnal é morte, dá para a morte. Ter uma mentalidade espiritual dá para a vida, né? Ou seja, se a gente tem uma mentalidade carnal, a gente está indo para baixo. Se a gente tem uma mentalidade espiritual, a gente está indo para cima, para a vida, né? Em Provérbios 2, de 28, na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Então, o senso material quer dizer que o final do nosso caminho é a morte, né? E aqui está falando, olha, nesse caminho espiritual, ele não vai para a morte, ele vai para a vida, né? É o caminho eterno. E na página 264 lemos, o viver e a felicidade espirituais são as únicas exigências pelas quais podemos reconhecer a verdadeira existência em Deus, no Espírito, e sentir a paz inefável. Inefável é que não se consegue colocar em palavras, né? Sentir essa paz inefável que provém de um amor espiritual que tudo absorve. O original é all-absorbing spiritual love. Não é preenche todo o pensamento. Essa frase preenche todo o pensamento é uma interpretação, não é uma tradução. A interpretação é sempre mais pobre do que o trecho original, né? Porque o trecho original se presta a muitas interpretações. É Deus quem vai nos revelar a interpretação. Já quando você tira as palavras que Mary Baker escreveu e coloca uma interpretação, você está limitando, né? É o que as tradutoras fizeram aqui. O que a senhora Ed escreveu é um amor espiritual que tudo absorve. O que isso significa? Não é fácil entender imediatamente, mas pode significar muitas coisas, né? E para mim, o que significa esse amor espiritual que tudo absorve, eu atrelo a um outro trecho da Bíblia que fala assim, até que o mortal seja absorvido pela vida. Então, o que é um mortal ser absorvido pela vida? É a mesma coisa. O amor espiritual que tudo absorve. Esse absorve no sentido de anula, né? Assim como a luz absorve a escuridão, anula a escuridão, né? Quando liga a luz, sumiu a escuridão. Então, o mortal é absorvido pela vida? Não vai ter mais mortal, não vai ter mais mortalidade, só vai ter vida, né? E o amor espiritual que tudo absorve, absorve todo o ódio, todo o egoísmo, todo o erro, anula todo o erro, né? Para mim é isso que significa o amor espiritual que tudo absorve. E na página, aqui em Gálatas 2, já na seção 5, Gálatas 2, 20, né? Que Paulo fala do Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha que bonito, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E quando eu li isso, né, eu penso, Jesus me amou, se entregou por mim. Né? Olha que privilégio que a gente tem de saber disso. E será que eu estou amando o próximo com o mesmo amor que Jesus me amou? Será que eu estou me entregando pelos outros como Jesus se entregou por mim? Ou seja, Jesus entregou o ego, a materialidade, né? A crença num eu separado de Deus, ele entregou tudo por mim, por nós, por cada um de nós, né? Era a missão dele. Será que nós estamos entregando tudo
para ajudar o outro, como Jesus entregou? Né? A resposta para a maioria de nós é não, né? A gente entrega às vezes uma parte da nossa vida para Deus, uma parte da nossa vida para ajudar os outros, mas não tudo, né? Não entrega a si mesmo, né? Realmente Jesus fez uma entrega completa ao Cristo, né? À verdade, à sua identidade espiritual. Ele deixou o humano pelo divino, né? E ele me amou e se entregou por mim. Eu adorei isso. Em Atos 20, tem essa história do Eutico, né, que estava ouvindo um discurso de Paulo e caiu do terceiro andar, né, adormeceu, caiu do terceiro andar. Paulo chegou lá, abraçou, inclinou-se sobre ele, abraçou e disse: não vos perturbeis, porque a vida nele está. Né? Ele subiu, continuou a dar o discurso dele e depois realmente conduziram vivo o rapaz. Né? Todo mundo enxergou o rapaz como morto. Paulo o enxergou vivo. Por quê? Porque Paulo enxergou com os olhos espirituais. Né? Ele percebeu a realidade espiritual e trouxe essa realidade espiritual à tona. Né? Que é justamente nós, como observadores, interferimos no que é observado. Isso é comprovado pela física quântica, né? Que o observador interfere no objeto observado. E quando nossos olhos são bons, a gente pode trazer essa bondade à tona, né? Trazer esse bem à tona. E a página 164 diz: se tu ou eu parecêssemos morrer, não estaríamos mortos. Olha que frase forte. Então, se parece que a gente morreu, na verdade a gente não morreu. Né? Nós estamos vivos porque Deus é a nossa vida. E porque nós não somos esse corpo. Esse corpo pode parecer morto, mas o corpo não somos nós. Né? Eu sou 100% espiritual. Esse corpo é só um instrumento que eu uso nesse estágio de experiência para me expressar. Né? Não é a minha entidade. Né? A minha identidade é 100% espiritual e atrelada somente a Deus, à vida. Né? Na página 289, o fato de que o Cristo, a verdade, venceu e ainda vence a morte, prova que o rei dos terrores é apenas uma crença mortal. O erro que a verdade destrói com as evidências espirituais da vida. Isso mostra que aquilo que para os sentidos parece ser a morte é apenas uma ilusão mortal. Pois para o homem real e para o universo real não há processo de morte. Então, não há processo de morte, não há decadência. E quando eu li isso, eu também pensei na morte moral. Qual é o processo de morte moral? Todo pecado começa com um pensamento que não vem de Deus. Esse é o processo de morte moral. A gente aceitou um pensamento que não vem de Deus, né? Como um pensamento, vou roubar. Né? Olha o que ele tem e eu não tenho. Eu vou pegar aquele que ele tem para mim. Né? É um pensamento de roubo. Daí, se eu vou lá e ajo, eu peco. Né? É uma ação que começou com um pensamento errado. Esse é o processo de morte moral. Daí, se eu vou lá e roubo, escapo e começo a me acreditar, eu sou um ladrão. E daí eu vou roubo de novo. Eu morri moralmente. Né? Eu passei a acreditar que eu sou um mortal desonesto, e esqueci da minha identidade espiritual como filho honesto e amoroso de Deus. Então, eu morri moralmente, mas começou com um pensamento. Então, é um processo de morte moral que nós podemos ajudar a reverter isso.
né? As nossas orações, cada vez que a gente está orando pela humanidade, né? Reconhecendo uma mente única, uma fonte infinita de bons pensamentos. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos e como é grande a soma deles. E a gente está orando para que todos escutamos os pensamentos que vêm de Deus, que nos levam à vida e não à morte, né? Então, aqui na página 428, temos de compreender a capacidade da força mental para remover os conceitos humanos errôneos e substituí-los pela vida, que é espiritual, não material. Então, essa capacidade da força mental de rejeitar pensamentos que não vêm de Deus. Né? Distinguir, não, esse pensamento não veio de Deus. Tchau. Né? A autoridade divina para expulsar esses pensamentos da minha consciência. Essa é a capacidade da força mental para remover conceitos humanos errôneos, né? E substituí-los por pensamentos que vêm de Deus, conceitos corretos que vêm de Deus, vêm da ciência cristã, da Bíblia. É preciso trazer à luz o grandioso fato espiritual de que eu e você somos, não seremos imortais e perfeitos, nós já somos, né? Na página 90, admitir para si mesmo que eu sou a própria semelhança de Deus me põe em liberdade para assenhorear-se da ideia infinita. Aqui também a palavra compreender plenamente não é uma tradução, é uma interpretação, né? O que está escrito no inglês é master the infinite idea, né? Master é um verbo um pouco difícil de traduzir, né? Que ele significa senhor, dono, né? Isso quando é substantivo. Quando é verbo, né, a gente não tem esse verbo em português, né? Realmente o mais próximo é assenhorear-se, ou seja, tornar-se senhor daquilo, tornar-se dono, tornar-se chefe, tornar-se justamente ter domínio sobre essa ideia infinita. Então, em inglês também tem uma gíria, acho que fala, que várias pessoas falam own it, ou seja, seja dono disso, ou seja, fale com autoridade, mostre autoridade, né? E é justamente, a gente é dono da ideia infinita, no sentido de que tomamos posse de tudo que significa ser essa expressão infinita da mente infinita, né? Então, quando a gente admite para si mesmo, eu sou a própria semelhança de Deus, eu estou tomando posse da ideia infinita, né? Eu estou assumindo essa ideia infinita como minha identidade espiritual, né? Estou demonstrando isso. Enquanto é muito comum a gente fazer o oposto. Falar, eu sou desastrado, eu sou preguiçoso, eu tenho dificuldade de fazer isso. Você está assumindo a falsa identidade, né? Um mortal limitado, um mortal pecador, um mortal... E é muito fácil a gente admitir o erro, né? E aqui a ciência de saúde está falando admitir a verdade. Admitir para si mesmo que você é a própria semelhança de Deus te dá liberdade para assenhorear-se da ideia infinita, né? Assumir essa ideia infinita. Essa convicção fecha a porta à morte e abre-a inteiramente para a imortalidade. Aqui vamos à seção 6, em Isaías 42, né? Lemos, eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei. Olha que coisa gostosa, né? Deus está nos chamando, está nos tomando pela mão. Vem, meu filho. E está nos guardando e nos fazendo mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, ou seja, para quem não conhece a Deus, né?
para abrires os olhos aos cegos, para que eles enxerguem o Cristo em si mesmos e nos outros, né? Para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Em Apocalipse 21, 1, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O mar é símbolo desses conceitos humanos que vão e voltam como as ondas, né? Já não existe, você já está na consciência espiritual, permanente da realidade espiritual, né? Da realidade divina. E aqui no comentário bíblico diz assim que novo céu e nova terra não se aplica a tempo, né? Se aplica só a qualidade. Então a gente usa a palavra novo tanto para uma coisa que acabou de surgir, né? Novidade, quanto para entender também que esse é um produto novinho em folha, ou seja, não está intacto, está perfeito, né? Está no seu melhor estado possível, né? Isso significa novo, né? Está intacto, está não usado, está com frescor, né? Então, o comentarista bíblico disse que esse novo no grego só se refere à qualidade e não a tempo, né? Não é que Deus criou um novo céu e uma nova terra, mas sim está nos ajudando a enxergar o frescor e a inteireza e a perfeição da criação de Deus, que foi uma só, né? Que é sempre nova, sempre perfeita, sempre harmoniosa, sempre intacta, né? É a mesma criação do Gênesis, é uma só criação, né? Mas é que a gente está enxergando essa realidade espiritual, né? E ela é intacta e é perfeita, né? É eterna, ela não fica velha, né? Então ouvi grande voz, não uma pequena voz, uma grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não existirá mais a ilusão nem o sonho da morte, né? Só o despertar para a vida. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, né? Nem dor física, nem psicológica, porque as primeiras coisas passaram, né? As crenças errôneas passaram. Só existe a realidade espiritual, que é totalmente boa, né? A mente mortal passou, só existe a mente divina, que só enxerga a realidade espiritual e não sente dor, só sente prazer e privilégio, né? Alegria de ver a criação perfeita de Deus, né? Em Lucas 12:32, não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino, né? Ele não deu só um pouquinho, né? Uma partezinha do reino, ele deu o reino, né? O reino de Deus é um estado de consciência em que a gente tem todo o bem, né? Então, nosso Pai se agradou em nos dar todo o bem, né? Não só um pouquinho, mas tudo, né? Porque todo bem é infinito. E na página 573, né, essa é a autoridade bíblica para concluir que tal reconhecimento do ser ou da existência em Deus é e sempre foi possível aos homens no atual estado de experiência humana, né? Se João viu esse novo céu e nova terra, nós também podemos ver, né? E que podemos ficar conscientes aqui e agora de que já não existem a morte, a tristeza e a dor. Esse é de fato um vislumbre antecipado da ciência cristã absoluta, da realidade espiritual absoluta, né? Cria ânimo, querido sofredor, pois essa realidade do ser com certeza será visível um dia e de alguma maneira. Já não haverá dor,
e todas as lágrimas serão enxugadas. Ao leres isso, lembra-te das palavras de Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. Essa consciência espiritual já é nossa, já está dentro de nós. Né? Essa consciência espiritual é, portanto, uma possibilidade presente. Na página 254, lemos: quando esperamos pacientemente em Deus, não esperamos impacientemente, esperamos pacientemente, refletindo a paciência, que é uma qualidade de Deus. Esperamos pacientemente em Deus e procuramos a verdade com retidão, Ele direciona o nosso caminho. E aqui mais abaixo diz que o eu humano tem de ser evangelizado. Aqui eu risquei ego e pus eu, porque tem um monte de trechos no Ciência e Saúde que fala que precisamos imolar o ego, nos despojar do ego. E aqui fala que precisa evangelizar o ego, parece que é uma... aqui em inglês a palavra self realmente é muito difícil, assim, significa muitas coisas, né? Significa identidade, eu, né? E às vezes, quando está geralmente num senso pejorativo, é ego, né? Está traduzido com essa crença num ego separado de Deus. Mas aí eu acredito que esse eu que precisa ser evangelizado é o eu humano, como está falando aqui, o eu humano. Né? Então, por isso eu acho mais importante traduzir eu. Porque está nesse segundo estágio, no humano. Né? O estágio de transição para ir para o divino. Por isso que ele precisa ser evangelizado. O ego humano, a crença num eu separado de Deus, precisa ser descartada. Né? Sacrificado esse ego humano. E esse eu humano que já, né, já está identificando as qualidades divinas, já está nesse estágio de transição, vai ser evangelizado e vai assumir esse eu divino, né? Essa identidade espiritual, vai reconhecer essa identidade espiritual que já é o estágio do espiritual, do absoluto, né? Então, esse eu humano eu vejo como um estágio de transição. Para ser evangelizado, né? Receber as boas novas. E é o que a gente está fazendo, evangelizando o eu humano, né? Até que a gente reconheça o nosso eu divino, sempre. Né? Deus exige que aceitemos com amor essa tarefa hoje mesmo e abandonemos tão depressa quanto possível o que é material e coloquemos em prática o que é espiritual, o que determina o exterior e verdadeiro. E no inglês é outward and actual, que também é muito difícil de traduzir. Outward é o exterior, né? Não é o visível, né? E actual é traduzido como real. Para mim, nesse lugar aqui, ele significa o que é o atual, justamente o humano, né? Então, os nossos pensamentos, o que a gente põe na nossa consciência determina o que aparece na nossa experiência, né? O exterior e atual, né? Que nem sempre é a realidade absoluta, né? É só o que parece ser a realidade atualmente, né? É no nosso estágio, né, de experiência humana. Então esse trecho é bem difícil de traduzir assim, né? É importante ver o original, realmente. Na página 550, o senso verdadeiro do ser e de sua perfeição eterna, né, desse ser um como eu sou, de sua perfeição eterna, deve aparecer agora, assim como aparecerá no além. Então não é só no além que a gente vai ter esse senso verdadeiro de quem somos, né? De quem Deus é e de quem nós somos. É agora, né? Em Juízes 6, 23, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Olha que bonito, né? Várias vezes eu me pego com medo de morrer, né? É uma
não por mim, assim, para mim, não, como eu não acredito na morte em si, né, eu sei que eu vou estar sempre vivo, mas às vezes eu me pego com medo de não terminar a minha missão terrena, né? No meu caso, eu tenho mais de 100 livros escritos. Eu queria publicar esses livros, né? Não queria, né, deixá-los ali no meu computador para sempre. Eu queria que as crianças, os adultos tenham acesso a essa riqueza que Deus me deu por revelação, né? Então, várias vezes eu me pego com medo de morrer e deixar uma obra incompleta, né? E esse trecho aqui fala, olha, não temas, não morrerás. Isso fala forte para mim. Você não vai deixar nada incompleto. Deixa Deus trabalhar por você, né? Tudo vai se completar, né? E aqui na página 202, os dias de nossa peregrinação se multiplicarão, em vez de diminuir, quando o reino de Deus vier à terra. Pois o verdadeiro caminho conduz à vida, em vez de à morte. Então, o verdadeiro caminho conduz à vida e não à morte, né? E a experiência terrena põe em evidência a natureza finita do erro e as capacidades infinitas da verdade, na qual Deus dá ao homem domínio sobre toda a terra. Então, capacidades infinitas da verdade, né, de destruir todo o erro, de vencer todo o erro. Capacidades infinitas da vida, de vencer a crença na morte. Capacidades infinitas do amor, de vencer o egoísmo e o ódio, né? Eu falei desse medo, né, que é justamente a crença. O que eu falo, eu tenho medo, na verdade nunca é eu, né? É a crença numa mente separada de Deus que tem medo, né? A nossa mente, que é a mente divina, não tem medo de nada, né? É a nossa verdadeira mente. Então, isso que eu falei em primeira pessoa, às vezes eu tenho medo de morrer, é um falso eu, né? O meu verdadeiro eu, o Cristo em mim, não tem medo de nada, né? E a mente divina, que é a minha mente, também não tem medo de nada, né? A mente divina é a minha vida. Então, como que a vida pode ter medo de morrer, né? A vida é Deus e a mente é Deus, então a mente não pode ter medo, né, da morte, porque a mente é a vida. Mas aí, às vezes, é difícil a gente, né, parece difícil assumir de vez essa mente divina, né, abandonar completamente a mente mortal com os seus medos e com esses falso eu, né, achar que é eu que tenho medo. Não é eu, é a mente mortal, né? E aqui na página 254, peregrino na terra, teu lar é o céu, forasteiro tu és o hóspede de Deus. Então, essa nossa experiência terrena é uma peregrinação terrena. O nosso verdadeiro lar não é aqui, é em Deus. Nosso verdadeiro lar é o céu. Agora, não é só depois da morte. Nosso verdadeiro lar agora é o céu, né? É esse estado de consciência elevado, em que a gente só vê a realidade espiritual, né? Esse é o nosso lar, né? O nosso lar eterno. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por me acompanhar em mais esse estudo, né, repleto de riquezas espirituais.